noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que você está nos assistindo, mas seja bem-vindo nesse momento que nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Você que é do nosso ministério, nos assiste, eu quero dizer que todos nós aqui estamos sentindo falta de louvar ao Senhor com a casa cheia. Então eu decidi mostrar ao pessoal que está aqui com a gente, louvando, que aceitou esse desafio de levar o louvor através dessas gravações para vocês aí que nos assistem. Então aqui a Priscila, que a maioria já conhece, o Djalma, que está tocando violão, tem o Gabriel, que está tocando contrabaixo, e hoje a gente tem o Pedrinho no carrom. E tem o nosso pessoal aqui do louvor, que sempre está aqui nos ajudando, o Omar, a Gil, a Michele. E eu quero dizer que sinta o nosso abraço. E eu quero te convidar a louvar ao Senhor aí da sua casa. Às vezes você está sozinho ou com a sua família. Fica à vontade, louva a Deus, levanta do sofá ou fica sentado, levante as suas mãos, porque nós estamos aqui para ser canal de bênçãos para vocês que estão aí. Amém? Glória a Deus. O amor do Senhor não falha. Aleluia.
Deus. Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio. Que Ele seja o seu refúgio. Que Ele seja a tua fonte quando você tiver sede. Que Ele seja o seu alimento. Porque Ele é bom. Aleluia. Que Ele seja a voz para todos os seus dias, para te guiar em todas as situações. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse domingo que estamos juntos adorando o seu nome.
Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 6. Na verdade, eu vou usar esse relato de Marcos, do capítulo 6, e também vou usar o mesmo relato no livro de João, no capítulo 6 também. 3 evangelhos narram essa história que hoje nós vamos compartilhar, que é aquela história de quando Jesus veio sobre as águas ao encontro dos seus discípulos no Mar da Galileia. Só que Mateus narra com mais detalhes e fala do momento em que Pedro também se atreveu a andar, não é? Uma passagem muito conhecida. Mas hoje eu não quero me prender ao fato de Pedro ter andado, e sim abordar uma questão sobre a tempestade. Então eu vou usar Marcos e vou usar João. Acharam aí? Esse texto também está sendo projetado aqui. Marcos capítulo 6, versículo 45. Diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Graças eu te dou, Senhor, pelo mover do teu Espírito neste lugar. Graças nós te damos, Senhor, pelos louvores que entoamos a ti, Pai. Rogamos que o teu Espírito, Senhor, mais uma vez fale conosco. Toque em cada coração, Senhor, quebrando paradigmas, sofismas, ó Pai, a fim de que entendamos os teus desígnios, ó Pai, e possamos, ó Senhor, completar a carreira em nome do Senhor Jesus. Amém. Do lado de cá pode ficar, são só esses aqui que atrapalham, entendeu? Glória a Deus. Este lugar onde muitos acontecimentos, muitos milagres de Jesus ocorreram, creio eu que foi algo que Deus preparou mesmo, providenciou, todo aquele ambiente ali de Jerusalém, da Galileia, de Cafarnaum, toda aquela região que ficava muito próximo aos arredores do Mar da Galileia. Quem aqui já viu o mapa de Israel e pode entender um pouquinho o que eu estou falando, o Mar da Galileia, ele é um enorme lago, que tem de comprimento cerca de 23 quilômetros, e de largura, na sua extensão maior, cerca de 13 quilômetros. Mas é um lago de água doce, muito embora a Bíblia chama de Mar da Galileia, porque ele é um imenso lago, né? E acabou sendo apelidado de mar. E ao redor do Mar da Galileia ali, você tem várias cidades. E você vai reparar nas Escrituras, nos Evangelhos, que muitas das passagens se deram ao redor deste grande lago. Você vai encontrar muitas vezes Jesus passando de um lado para o outro, Jesus entrando num barco, Jesus indo para a região de Gadara, que ficava lá do outro lado, aquela passagem conhecida, que libertou o gadareno daqueles demônios. Então, muitas coisas aconteciam ali, e havia um propósito de Deus didático, de ensino.
Não somente teórico, mas prático para os seus discípulos e, é lógico, para cada um de nós. Porque as Escrituras dizem que toda a Escritura foi escrito para o nosso ensino. Para o nosso ensino. Textos do Antigo Testamento, histórias de Israel, histórias positivas, histórias negativas. O bom da palavra de Deus é que ela não poupa, né, os seus heróis. Você encontra histórias lindas de Davi e encontra histórias tristes de Davi, de momentos em que ele errou feio. E tudo isso está registrado para que eu e você fosse instruído, para que eu e você entendesse os desígnios de Deus e pudesse crescer, avançar de forma saudável. Esse texto, Jesus, então, novamente está ao redor do Mar da Galileia. A passagem anterior é a passagem da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E ali aconteceu aquele milagre, todo mundo conhece, mais de 5.000 homens foram alimentados através de 5 pães e 2 peixes. Era um momento do ministério, vamos dizer assim, de Jesus, glorioso. As multidões corriam ao encontro dele. E é interessante você saber essas questões geográficas para entender alguns textos, como por exemplo este, em que eles vão de barco de um lugar para o outro, e muitas vezes para descansar, muitas vezes para poder ficar um tempo a sós, para orar. E o povo via que eles estavam indo de barco, eles corriam por terra, e o povo ia rodeando o lago. Quando eles chegavam com o barco lá do outro lado, lá estava a multidão esperando, trazendo os seus enfermos, trazendo os necessitados, e novamente Jesus curava todos, ensinava, ministrava. E nessa passagem eu quero chamar a atenção, pensar com vocês nessa manhã sobre 3 assuntos que eu acho importante. O tema que nós vamos abordar é aprendendo na tempestade. Aprendendo na tempestade. Não é aprendendo com a tempestade, é aprendendo na tempestade. Porque, amados, se nós não definirmos certo alguns conceitos que são colunas do ensinamento de Jesus, são colunas da teologia, do ensino de Deus, nós nunca crescemos, nunca amadurecemos, nunca avançamos como cristãos, que é um dos maiores propósitos de Jesus para cada um de nós. Nós temos hoje muitos cristãos meninos, pessoas que são ainda levadas por vento de doutrina. Está acontecendo algo ali, corre para lá, corre para colar, porque muitos tiveram ensinamentos distorcidos, e isso afeta as nossas atitudes, afeta o nosso viver, afeta o nosso dia. 3 lições eu quero compartilhar com vocês sobre aprendendo na tempestade. A primeira dela é muito simples e muito clara, mas que se você não entender e definir isso no seu coração, você pode se tornar um crente frustrado. As tempestades atingem a todos. As tempestades atingem a todos. Por que é importante frisar isso, meu querido? Porque nós encontramos nas Sagradas Escrituras alguns acontecimentos que foram resultado de pecado da humanidade, às vezes desobediência à palavra de Deus. E então você encontra pessoas, às vezes nações inteiras, povos, colhendo um fruto amargo, pessoas que estão tendo vários tipos de lutas na vida, e a Bíblia deixa claro que o fato deles estarem passando por algumas dessas lutas é porque eles estavam completamente fora do propósito de Deus, andando errado, cegos, sem conhecimento da verdade. E este é um fato que não anula o outro fato que eu quero chegar daqui a pouco. O que nós não podemos é pegar uma teologia particular e fazer dela uma teologia que envolve todos os aspectos da vida. Portanto, defina uma coisa no seu coração, meu querido: tem gente sofrendo porque escolheu errado,
Tem gente hoje colhendo frutos amargos no casamento, colhendo frutos amargos na sua vida pessoal, até mesmo na sua vida financeira, porque as suas escolhas foram escolhas erradas. Não atentaram para a voz de Deus, não quiseram fazer aquilo que a palavra ensina, e escolheram atalhos na vida, atalhos para se ganhar dinheiro, atalhos para ser popular, atalhos para ter carisma, e mais cedo ou mais tarde, os resultados vêm. Tudo que planta, colhe. Então esse é um aspecto verdadeiro, que traz sofrimento na vida da humanidade, traz sofrimento na vida daqueles que não dão ouvido à palavra de Deus. O problema é você pegar esse conceito que é verdadeiro e querer aplicar ele em todas as situações e para todas as pessoas. É o caso de Jó. Quando os 3 amigos de Jó vieram para aconselhar ele ou consolar Jó, eles bateram exatamente nessa tecla: você está em pecado. Porque a desgraça que está vindo sobre você só vem sobre aqueles que estão em pecado. E massacraram o Jó. Aqueles que eram para consolar, levaram um peso, um fardo na vida daquele homem que já estava sofrendo muito. E quem já leu o livro de Jó, né, sabe que Jó não estava em pecado, mas havia ali um desígnio, algo completamente atípico para a vida dele, em que ele passou por aquilo, para que eu e você fosse ensinado pelas Escrituras. Mas esse é o ponto importante. Nós temos que entender que servir a Deus, nós temos que entender que ser cristão, ser membros do corpo de Cristo, não nos isenta de passarmos por tempestades, por lutas. E este é um ponto importante para você definir no seu coração, porque talvez isso tenha sido um tormento para você até hoje. E você não consegue compreender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E você fica se culpando, e você fica se autoflagelando, dizendo: eu sou culpado, eu sou mesmo assim, eu mesmo não tenho jeito, a minha vida não vai, a minha vida não funciona. Por quê? Porque você está pegando uma teologia e aplicando em todos os sentidos, e não é assim que funciona. Quando Marcos narra essa história, diz lá no versículo 45, que Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Em outras versões, chega a ser mais forte ainda, diz que Jesus obrigou eles a irem. Obrigou eles a irem. Por quê, meu querido? É fácil de entender. É só você pensar no contexto do momento. Eles eram discípulos de Jesus. Vamos colocar aqui em palavras nossas para você entender. Eles eram da igreja de Jesus. Jesus era o líder, o pastor. E todo membro de uma igreja quer que a igreja se desenvolva. Quer que as pessoas tenham o contato com a palavra de Deus, o contato com Jesus, conheçam a verdade. Nós queremos que a igreja esteja cada vez mais cheia, não é assim? E eles estavam nesse ministério de Jesus. E aquele momento que antecede este, era um momento maravilhoso. Você imagina milhares de pessoas na sua igreja, todos felizes, todos alegres. Um milagre extraordinário havia acontecido. E eles estavam ali desfrutando de um momento gostoso. De um momento gostoso. E quando nós estamos desfrutando de momentos bons, não adianta ninguém dizer que é bom você ir para a tempestade, que ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Muito embora eles não tinham ainda a tempestade. Mas é um dos poucos textos em que os discípulos resistiram a uma ordem de Jesus a princípio. E Jesus teve que insistir, Jesus teve que obrigar. Mas, apesar da resistência, apesar da insistência de Jesus, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. E é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que amadurecer como cristão.
Ah, eu sou cristão e eu não vou ter mais luta? Não, você é cristão e terá tempestades para atravessar. Todos nós temos tempestades para atravessar. Sabe por que eu acho que isso é muito importante, amados? Porque não sei se vocês sabem, nós temos uma estatística muito ruim acerca de conversão e de abandono de fé. Para cada um cristão que se converte, conhece a palavra, entrega a sua vida para Deus, nós temos a mesma proporção de um cristão que abandona a fé e abandona os caminhos de Jesus. Igual. Então chega uma pessoa na igreja, nós ficamos felizes, mas saiba você que se isso não mudar, entrou uma pessoa na igreja, conheceu Jesus, mas ao mesmo tempo está saindo alguém, está desistindo da fé. Por que as pessoas desistem? Podemos encontrar inúmeras respostas, por que as pessoas desistem. Mas uma delas, e eu sei, porque conheço pessoas que se depararam com isso, é porque foram ensinadas de forma errada acerca da vida. Eu não estou dizendo, meu querido, que você, quando vem para Jesus, e a maioria de nós, quando conhecemos a Jesus, é porque nós estávamos tendo uma necessidade, não é verdade? Nem todos, mas a maioria. Eu estava numa crise pessoal, uma angústia na alma, e então quis conhecer a igreja, que me falaram que a igreja era boa. Algumas pessoas chegam à igreja com crises no casamento, o casamento está a ponto de acabar, e as pessoas então procuram um refúgio na igreja. Outros vêm por causa de questões financeiras, muitos vêm por causa de enfermidade, para encontrar na igreja a solução do problema. E isso é um fato, não adianta nós negarmos. Mas o que nós precisamos ensinar e crescer é que você pode ter vindo de várias maneiras para esse encontro com Cristo. E elas são verdadeiras. A angústia humana faz com que a gente busque o sobrenatural, que a gente busca a Deus, o Criador. Isso faz parte da nossa existência. Mas o que não pode depois disso é você continuar infantilizando o povo de Deus, ao ponto deles acharem que ser cristão, estar na igreja, é sempre pelo motivo de receber alguma coisa. É sempre pelo motivo de receber. Por que você está indo na igreja hoje? É porque eu ouvi falar que se a gente não vai no domingo, a semana não corre bem. Então eu preciso receber a bênção da semana, então eu vou no domingo. Por que você dá o dízimo? Eu dou o dízimo porque se eu não der, o devorador ataca a minha casa. Então eu dou para receber alguma coisa. E essa teologia, essa ideologia, meu querido, mina a fé das pessoas ao ponto de quando vêm as lutas, quando vêm as tribulações, elas não suportam, porque não foi ensinado para elas que no mundo tereis aflições. Mas foi o próprio Senhor Jesus que disse para a sua igreja, para mim, para você: olha, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. E no mundo tereis aflições. Tereis aflições. Portanto, querido, entenda isso de uma vez por todas. A tempestade não vem somente sobre o ímpio, sobre o pecador. Ele é um miserável, por isso que está acontecendo isso com ele. A tempestade vem para todos. Vem para todos. E pode ser que você esteja passando por uma tempestade. Pode ser que esteja passando. A diferença do cristão e daquele que não conhece a Deus é que as tempestades para a gente acaba se transformando em algo positivo e abençoador. Eu vou chegar nisso no segundo ponto. E para aqueles que não conhecem a Deus, a tempestade pode trazer destruição e morte. Destruição e morte. Por que nós estamos na igreja, meu querido? Por que estamos na igreja? Porque se entregarmos a vida para Jesus, não teremos mais problemas?
Não. É porque nós conhecemos esse Senhor, nós conhecemos este Deus, e hoje eu não o busco pelo aquilo que Ele pode me dar, mas eu o busco porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. É impossível um crente no Senhor Jesus, convicto de quem Ele é, e que já tocou nas suas vestes, meu querido, abandonar a sua fé. Abandonar a sua fé. Ele pode deixar de vir na igreja, ele pode mudar de, como diz o Flávio, né? Mudar de religião. Mas está enraizado dentro dele. Ele conheceu o Senhor Jesus. As tempestades podem vir. Pode vir sobre o cristão e sobre o não cristão. Mas eu não estou na igreja, porque Ele é simplesmente aquele que abençoa. Eu estou na igreja, conforme esse texto que nós vamos ler agora, pelo que Ele é. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. O que diz lá? Olha que texto. Falando acerca de Jesus, a supremacia de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia, meu querido. A igreja pode vir pela dor, pode vir por causa da tempestade, pode vir por causa de um drama, de um trauma, mas depois que veio, ela tem que conhecer o seu Senhor, e deixar de ser menino, levado pelo vento de toma lá da cá, por ideologias completamente baratas, furadas. O crente tem que ter primazia, o crente tem que ganhar o concurso em primeiro lugar, porque ele tem a bênção de Deus. O crente não pega fila, porque ele é abençoado por Deus. Só o pecador que fica na fila, o crente não fica na fila. Aí vão pegando textos fora de contexto. O crente não precisa trabalhar muito, porque Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. E vão construindo essas teologias, construindo. E quando vem a tempestade, meu querido, quando a dor insiste, algumas pessoas falam assim: epa, eu já não estou tendo mais nenhuma vantagem. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Ele é Senhor dos senhores. Eu sirvo a Ele, indiferente se Ele vai me dar ou se não vai me dar. Eu sirvo Ele porque eu conheci que Ele é o Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas para Ele. Aleluia! Eu sou de Cristo, indiferente das tempestades. Isso é muito importante você aprender e nunca mais vacilar nesse ponto. Segunda coisa nesse tema, aprendendo na tempestade. É necessário enfrentar a tempestade. É necessário, não é uma questão de escolha. Como eu disse, Jesus obrigou a eles a irem, insistiu que eles fossem, porque Jesus estava preparando 12 homens, queria ser o início de toda a história cristã. Ele estava forjando homens que deveriam enfrentar leões, enfrentar torturas, enfrentar reis, governadores. Ele estava preparando homens que tinham que amar mais a Ele do que a sua própria vida. E Jesus instruiu eles de forma didática, ensinando a palavra, vivendo junto com eles. Mas aí então chegam alguns momentos, e talvez esse seja um dos primeiros em que Jesus deixou eles ir sozinhos. Deixou eles ir sozinhos.
Não, mestre, nós não queremos ir, nós não vamos, sem você eu não vou. É para ir, é para ir. Vocês precisam passar para o outro lado. O que eu aprendo com isso, meu querido? Não é que Deus os abandonou, é que Deus deu um passo para trás. Isso acontece na minha vida e na sua. Quando chega a tempestade, você fala e ora ao Senhor, fala: Senhor, por que o Senhor me abandonou? E talvez Deus pudesse responder: não, meu filho, eu não te abandonei. Eu só dei um passo para trás, porque você precisa crescer. Se você nunca deixar o seu filho ir na esquina sozinho, você vai criar uma criança completamente despreparada para o mundo. Não é assim? Mas sempre tem a primeira vez, e os pais aqui sabem como que é, a primeira vez que deixou sair, a primeira vez que começou a namorar, a primeira vez que viajou sozinho. Mas nós entendemos a necessidade de deixá-los amadurecer, crescer como pessoa, tomar decisão. E Deus é Pai, meu querido. Esse é a grande figura que Jesus passou de Deus, dizendo: Deus é Pai. E na sua paternidade, Ele está querendo que eu e você cresça. Que nós possamos nos desenvolver como cristãos maduros. Gente que não é abalada por qualquer coisa. Gente que não muda de igreja por causa de teologias de carro zero, teologias de chave de carro, chave de casa. Neste caso, foi exatamente o que Jesus fez. Ele deu um passo para trás. Mas olha um detalhe interessante. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ponto. Alta madrugada, Jesus foi até eles. Vamos pensar um pouco nesses tempos de Deus? Diz o texto que quando Ele despede eles para atravessar para o outro lado, era o final da tarde. Ele despede a multidão para ir embora, começa a noite, não é? Segundo o calendário judaico, eles dividem a noite em 4 vigílias de 3 horas. Então, provavelmente esse episódio começou na primeira vigília, seria das 6 às 9, não é? 6, 7, 8, 9. E interessante geograficamente falando, como era propício para Jesus dar essa aula prática para eles. Porque Jesus deixa eles irem, e ele sobe no monte para orar. E dali ele vê exatamente o barco fustigado pelas ondas. Ele vê exatamente o vento contrário. E vê que os discípulos faziam muita força, remando contra o vento. Diz o texto que Jesus viu. E é assim conosco, meu querido. Você está passando por uma luta, está passando por uma tempestade. Deixa eu te dizer, é necessário passarmos por tempestades. Não é que Deus te abandonou. Ele só está esperando o tempo certo para você aprender e crescer um pouco mais. Ele olhava lá de cima, mas aí vem os mistérios de Deus que a gente nunca vai entender, mas que com certeza contribui para que a gente cresça. Por que demorar tanto? Não é? Era por volta das 9 da noite. E Jesus ficou no monte orando. E diz o texto que ele foi alta madrugada nessa versão. Em outras versões diz que ele foi na 4ª vigília da noite. Ele foi entre 3 e 6 da manhã. Fizeram bastante força. E Jesus olhando lá de cima. E Jesus olhando lá de cima. Não como um Deus carrasco,
mas como um pai amoroso, com os olhos atentos, esperando para ver. Você vai passar essa fase, você vai passar essa tempestade, mas você precisa crescer, você precisa crescer. As tempestades são necessárias. Sabe por que eu entendo que as tempestades são necessárias? E talvez esse seja o maior projeto divino e que muitas vezes a gente não se atenta. Porque Deus quer que cada um de nós se pareça cada vez mais, se torne cada vez mais a imagem do seu Filho. A imagem do seu Filho. Olha esse texto que nós vamos ler agora. 2 Coríntios 3, 18. Para ser mais rápido, eu vou ler ali com vocês. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Este é o propósito de Deus, meu querido. Que eu e você, durante essa caminhada chamada vida, aquele pauzinho que a gente vê lá no cemitério, que tem a data, e depois tem um pauzinho no meio, e a data da morte. Aquele pauzinho no meio é a sua vida e a minha. É a nossa vida. Aquele pequeno espaço. E é o tempo que Deus tem para nos transformar pelo seu Espírito, conforme a imagem do seu Filho. Conforme a imagem do seu Filho. Bispo, o que isso tem a ver com a tempestade? Como nós seremos forjados se não houver tempestade? Há uma frase que eu repito sempre, e lá em casa eles até tiram sarro em mim, principalmente a Manu. É uma frase que não é minha, é de Stanley Jones, que escreveu o livro Cristo e o Sofrimento Humano. Ele diz assim: aquele que é nascido no fogo, não definhará no sol. Aquele que é nascido no fogo, não definhará no sol. Por que Deus precisa de tempestade? Porque você está sendo forjado, meu irmão. É na tempestade que você vai fazer prova da confiança em Deus. É na tempestade que você pode responder ao mal com o bem. É nas adversidades, nas frustrações, nas injustiças, que nós podemos reagir de forma positiva e nos parecermos mais com o nosso Senhor Jesus. Sem tempestade, meu querido, é difícil ser forjado, porque todo mundo diz amém quando tudo está bom, todo mundo diz glória a Deus e aleluia. Aí o Senhor fala: eu vou dar um passo para trás, vou deixar se atravessar para o outro lado, eu vou deixar esse vento soprar um pouco sobre a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua caminhada cristã, você tem percebido que você está mais parecido com Jesus ou não? Porque eu encontro muita gente, e é lógico que todos nós estamos num processo, mas tem gente que eu conheço há muito tempo, que serve o Senhor, mas da sua boca saem palavrões como se fosse algo mais natural da vida. E eu olho para isso e eu falo: não, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Ele não está parecido com Cristo, ele não está parecido com Cristo. Quando você sofre injustiça, como você tem reagido? À mesma altura? Pagando de igual para igual? Você não está parecendo com Cristo. E não tem como você crescer, não tem como você avançar, se o Senhor não der um passo para trás e deixar você um pouco sozinho no meio da tempestade. Sozinho, entre aspas. Ele está vendo, Ele está acompanhando, mas a tempestade se faz necessária. Portanto, muda a sua visão, povo de Deus. Ninguém quer tempestade, não vamos ser hipócritas. Ninguém vai orar durante a manhã e falar: Senhor, me manda a tempestade hoje. E não precisa dessa oração. Esse é o tipo de coisa que não precisa nem ter fé, vai vir de todo jeito. Porque Ele já disse que nós teríamos aflições.
Mas então vem a aflição do dia, e agora é a hora do teste. Agora é a hora de crescimento. Agora é a hora de você ser mais parecido com o seu Senhor. Até quando você vai trazer a imagem de Adão? A imagem de Adão faz parte de nós, dos seres decaídos, que fomos vendidos para o pecado. Mas a Bíblia chama de Jesus de segundo Adão. Por quê? Porque ele traz a imagem do espiritual, ele traz a imagem do celestial, ele traz a imagem que Deus tem e quer que eu e você se pareça. Mas tem que perder muitas vezes. Eu vi um pastor fazendo uma oração, eu nunca fiz isso, mas esses dias eu fiquei pensando em fazer. Ele falou que tinha uma pessoa que devia para ele um bom dinheiro, e que tinha feito de tudo, lutou para tentar receber e não recebe, e a coisa só virou confusão e briga. Então ele fez uma oração, é pessoal dele, estou contando o testemunho dele. Ele fez uma oração a Deus e falou: Senhor, eu vou ofertar essa dívida para Ti. Ele tirou do coração, sofreu a perda, e colocou nos pés do Senhor como se fosse uma oferta, e pôs uma pedra em cima. Tem hora que é difícil. Tem hora que existem caminhos legais, e nós também temos direitos, eu sei disso. Mas tem hora, meu querido, que não vai ter jeito. E aí? Você vai se descabelar? Vai agarrar o cidadão pelo pescoço? Vai matar ele? O que você vai fazer? Você tem que parecer com Jesus Cristo. Você tem que parecer com Jesus Cristo. Sabe aquela pessoa que te decepcionou? Você confiava tanto, mas foi uma decepção só. É uma tempestade que Deus está permitindo para ver como você vai reagir. Como você vai reagir a isso? Vai estender o perdão e entender que somos falhos? Ou vai crescer amargurado? Qualquer conversa você lembra dessa pessoa. Ninguém está perguntando dela, mas ela está aí na tua alma. Ela está aí como uma crosta no seu coração. As tempestades é para nos preparar. Agora tem gente que tem muita tempestade. Eu conheço os irmãos assembleianos. Não são todos, é lógico, né? Mas que sempre estão na prova. Estão sempre na prova. Estão sempre no deserto. Aí tem que dar uma repaginada para ver o que está acontecendo. Porque vales são necessários, e deserto também são, mas são lugares de passagem. Israel ficou 40 anos no deserto, demorou bastante. Por quê? Porque não entenderam a prova, não entenderam o deserto, e foram reprovados, a geração toda foi reprovada. Mas mesmo assim, chegou um tempo de acabar o deserto. Deserto não é lugar para morar, deserto é lugar para passar, e sair lá do outro lado, e como Miriam, dar glória a Deus, cantar louvores ao Senhor, atravessamos, estamos libertos, estamos abençoados, em nome de Jesus. Você compreende isso, meu querido? Vai estar atento quando acordar, todo dia pela manhã, orar ao Senhor, falar: Senhor, me dá a sensibilidade de ver as tempestades com um olhar diferente, em nome de Jesus. Terceiro e último ponto, e esse eu quero levar vocês a pensar um pouco comigo. Embora você não está vendo progresso, logo chegará. E agora eu vou usar o João agora, o mesmo texto, mesma história. João capítulo 6. Porque na minha Bíblia, na minha versão, ele traz um detalhe que eu quero usar. João 6. O mesmo texto, Jesus anda sobre as águas. Do capítulo 16 em diante. Quando então ele vem andando sobre as águas, versículo 20, mas eles lhe disse: sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco. E aí na minha versão diz assim: e logo chegaram à praia, para a qual se dirigiram. E logo chegaram na praia, na qual se dirigiam. O que eu quero que vocês pensem comigo? Eu já falei da dimensão do mar da Galileia.
aonde eles estavam passando, era cerca de 9 a 10 quilômetros o trajeto. 9 a 10 quilômetros. Diz o texto que eles já tinham andado 6 quilômetros. Vocês acompanharam aí comigo? Vamos ver se o pregador não está mentindo. Olha lá, o versículo 19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros. Então eles tinham andado 5 ou 6 quilômetros. Um trajeto que era talvez de 9 quilômetros. E diz o texto que logo chegaram na praia. Mas Jesus não fez o milagre do motor de polpa. Não tinha motor lá na época, né? Logo chegou. Será que o milagre de Jesus então fez com que o barco, como aquelas lanchas que tem um motor forte, levanta a frente assim e vai rapidinho e chega? Não. A única coisa que mudou foi o que o texto diz, é que o vento cessou. Mas diz que logo eles chegam no destino. O que eu quero dizer com isso, meu querido, para depois de bater um pouco, também passar um mercúrio aí nessa ferida? É que pode ser que você não está vendo progresso nenhum quando você está na tempestade. Pode ser que você não está vendo as coisas mudarem. E nessa hora que a gente não vê as coisas mudarem, a gente começa a dizer, olha, não dá. Esse negócio não vai. Parece que tudo que eu estou fazendo é em vão, porque eu não estou vendo mudança. E diz o texto que aqueles homens remavam contra o vento, e faziam muita força, sem ter muito progresso. Mas o que eu quero dizer para vocês, muito embora não pareça, eles chegaram logo no seu destino na praia. Não foi um milagre de Jesus. Foi que durante a tempestade, apesar de muita luta, eles estavam tendo progresso. Porque na tempestade e nas lutas, a gente quase não vê o sucesso que a gente espera. Quase não vê o sucesso que a gente espera. Isso é uma lição para você, meu querido. Você está nessa batalha pelo seu casamento, você está nessa batalha pelo seu esposo, você está nessa batalha pela tua empresa, pela tua firma, e parece que você está remando realmente contra o vento. A impressão que dá é que você não sai do lugar. Bispo, dá a impressão que eu estou há anos patinando, como um carro atolado no meio da lama. Eu não saio do lugar. Deixa eu te dizer, receba isso por fé. No mundo espiritual, está acontecendo algo que você ainda não consegue ver. Fortalezas estão sendo desfeitas. Você está construindo algo que você talvez não tenha noção, porque você não consegue ver no meio da tempestade. Está tudo escuro. E você acha que você não sai do lugar. Bispo, eu não saio do lugar. Eu não saio do lugar. Eu quero te dizer que apesar da luta, apesar da tempestade, apesar de você não ver, você está quebrando barreiras. Você está construindo no reino espiritual. E quando você menos esperar, você chegou no seu lugar de destino. Você chegou no lugar de destino. Vou dar um exemplo de coisas que eu aprendi com a vida. Não sei nem se ele vai se lembrar disso. Trabalhei com meu cunhado muito tempo, no começo da nossa luta profissional. Nós trabalhávamos juntos lá no Magazine Luiza. E pensa numa época de remar contra o vento. Não, meu querido, é remar contra o vento. Eu fico admirado hoje de ver esses jovens entrando no mercado de trabalho. Essa geração que bem apelidaram de geração Nutella. Qualquer coisinha eles já estão cansados. Já estão exaustos. Ai não, isso não dá para mim. Você pega pessoas para trabalhar, no segundo, terceiro dia já não vem mais. Ah não, eu pensei que fosse mais tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, meu irmão, você tem 18 anos, você pensou que fosse tranquilo? Você quer moleza. Falaram que sopa de minhoca é o ideal para quem quer molezinha. Nós começamos naquela época, nós trabalhávamos cerca de 20 horas por dia, e comemorávamos quando tinha 4 para dormir.
soltávamos fogos. Ai, bispo, mas isso não está certo. Verdade, não está certo. Mas a questão aqui que eu quero mostrar para você não é questão de certo e de errado. É questão de necessidade. O que tinha no momento era isso. Era isso. Nós virávamos noite. Nós tomávamos energético. Fazia coisa errada para tentar chegar. Confissão aqui agora. Confissão de pecado. Fazíamos de tudo. Aí teve uma altura que o Lucilo um dia falou assim comigo. O Lucilo não é muito de abrir coração, né? Mas aí ele falou assim para mim: eu precisava falar com você. Mas o que foi? Não preciso conversar, preciso falar com você. Eu falei assim: deve estar alguma coisa séria, né? Aí nós sentamos juntos, não sei se ele lembra. Ele falou assim: eu não aguento mais. Ele falou assim: eu tô todo dia lutando, isso já vem ano, e parece que eu não saio do lugar. Parece que as coisas não acontecem. Não me sobra dinheiro. Eu não aguento mais essa luta. Eu estou patinando e não vai. Eu não lembro nem o que aconselhei ele na época. Eu também era imaturo de tudo. Mas olhando hoje para isso tudo, eu entendo. A gente tem que aprender com a vida. Hoje ele é um empresário bem sucedido. Porque quando ele estava no meio da tempestade, remando contra o vento, não via nada mesmo. Não via nada. Mas estava sendo construído algo. Está sendo construído algo. Quer seja no seu caráter, quer seja no mundo espiritual. Fortalezas estão caindo. E a bênção de Deus logo vai chegar. Logo vai chegar. É assim na vida de todos, amados. É assim. Eu sou dizimista e ofertante desde a época que eu me converti. Aprendi com o meu discipulador Juvenal. E nunca mais deixei de ser. Mas teve época, nunca faltou. Faltar comida nunca faltou. Mas teve época apertada, meu querido. Teve época apertada. Mas eu aprendi que eu não sirvo a Deus porque Ele vai me dar. Eu sirvo a Deus porque Ele é. Ele é. E isso basta. Eu o conheci, sei que Ele é o autor da vida, e que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Não importa a tempestade, se está difícil ou não, se os seus braços estão cansados de remar, eu quero te dizer por fé, quero que você agarre isso na sua vida. Logo chegará ao destino. Logo vamos chegar na reta final. É assim com todos que não desistem. É assim com todos que entendem o porquê das tempestades, lutando, estão dispostos a continuar firmes, lutando em o nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. Quero terminar com a frase de Eleanor, que diz assim: a provação é a escola da confiança. A provação é a escola da confiança. Não repita, Diana. Não tenha que voltar de novo na mesma prova. Cresça, desenvolva a sua fé. Confia nele. Apesar dele ter dado um passo para trás, ele está vendo você remando. E a vitória virá. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, não entendemos nunca, Senhor, todas as provas. Não entendemos, Senhor, os porquês, a demora, porquê quarta vigília da noite. Mas uma coisa, Senhor, eu sei, que o Senhor nos ama, e que somos guardados pelo Teu amor, Pai. Pai, eu quero passar no teste da tempestade, e no meio, Senhor, de ventos fortes, eu quero confiar, que logo o Senhor nos conduzirá em vitória.
logo nós chegaremos no destino, logo vamos ultrapassar mais essa fase que a vida nos trouxe, Senhor. E vamos, Senhor, sim, construir e sermos construídos, amadurecidos, firmados em Ti, em o nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles, Senhor, que estavam a ponto de abandonar, a ponto de jogar, Senhor, os remos de lado e deixar o barco ir à deriva, e deixar a vida levar, Senhor, sem rumo e sem direção. Pai, mostra para eles, Senhor, a Tua face. Deixa eles verem, Senhor, que o Senhor está atento a esse sofrimento, que nada escapa do Seu controle, que Tu és Senhor da história, e há, Senhor, de trazer a vitória, em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, cria raízes. É o que eu te peço e te agradeço, meu Rei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não me deixarás jamais.